nessa noite, né? A gente estava ali louvando, né, adorando, e eu até refletindo sobre isso, né? Jesus está olhando para todos nós. Jesus está contemplando a forma como cada um adora, como cada um se expressa, como cada um se manifesta a Ele, né? Jesus vê nossas atitudes, amados, vê tudo que nós fazemos. A Bíblia diz que um dia ele estava lá no templo, e ele estava ali de um lado, e as pessoas começaram a levantar e a trazer ofertas e colocar no gasofilácio. A Bíblia diz que Jesus observava a maneira como cada pessoa ofertava. Então, isso quer dizer que cada gesto, cada atitude nossa, o Senhor observa, o Senhor vê, amém? Por isso é importante a gente sempre expressar, a gente sempre dar o melhor de nós para o Senhor. Então você, sempre que você estiver num momento, que seja aqui no templo, que seja na sua casa, mas um momento fazendo algo para Deus, algo para o Senhor, não esqueça disso. O Senhor está me vendo, o Senhor está me observando, e faça o seu melhor, amém? Faça o melhor para Deus. Um cântico antigo que fala sobre isso: faça o melhor para o Senhor, né? Amém? Fala aí para o seu vizinho, você entendeu, irmão? É o segredo para a gente progredir, né, no nosso crescimento espiritual, na nossa fé em Deus. Eu quero estar falando com os irmãos sobre o texto de Isaías 41, verso 10, um texto que fala muito, né, aos nossos corações, combatendo o medo, confiando em Deus. E aqui, nesse texto, Deus diz aqui na sua palavra, no verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ler juntos esse texto? Vamos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Amados, aqui nós estamos sem o painel aqui, né? Amanhã precisa descer esse painel para fazer uma troca aqui, né? Já arrumou pessoa para vir amanhã? Vai precisar de homens para ajudar a descer, que ele é pesado, mas ele tem uma catraca já, né? Mas é que precisa colocar aqui andaimes de um lado do outro, que ele não pode, tem que descer com cuidado, né? Certo? Então, amanhã, se tiver alguns homens aí que puder vir aqui ajudar, amanhã cedo, né? Não precisa ser muito cedo, não. Pode ser lá para as 7 horas, né? 8h30, 9 horas, né? Tem algum homem aí que deve vir ajudar aí, tá bom? Senão eu vou ter que descer sozinho aqui na fé. E aí vocês, não é possível que vocês vão deixar, né? Imaginou eu descendo esse painel aqui sozinho, hein? Misericórdia mesmo. Então, se tiver um homem perto de você, fala para ele assim: você vai vir, irmão? Até porque para montar andaime aqui também é meio trabalhoso montar os andaimes, tá bom? Então, se tiver algum homem aí, pelo menos uns 3 aí que puder vir aqui amanhã cedo, tá bom? Certo? Quem é que vai poder vir? Levante a mão aí. Quem vai estar disponível amanhã pela manhã? Está aqui o primeiro. Cadê o segundo? Todo mundo trabalhando. Espero que seja, né? Espero que esteja todo mundo trabalhando mesmo, né? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amados, o medo é a arma
mais usada pelo inimigo para paralisar os nossos pensamentos, pensamentos bons, paralisar também a nossa fé. Às vezes a fé fica paralisada e se torna uma fé inútil, porque a pessoa fica incapaz de agir. E o apóstolo Tiago nos fala que a fé sem obras não significa nada, não leva a nada. A fé, ela tem que ser acompanhada pelas obras, pelas atitudes. E a palavra de Deus nos mostra que o medo acaba influenciando as pessoas, mesmo as pessoas espirituais, as pessoas de fé, e possibilitando-as, às vezes, de alcançar, de obter aquilo que buscam, que desejam. Esse texto é um texto onde nós vemos uma declaração do Senhor Deus ao seu povo, à sua nação, ao povo de Israel. Nós vemos aqui, nesse texto, Deus, Ele falando com o seu povo a respeito da situação em que a nação estava vivendo naquela época. Quando nós observamos alguns capítulos anteriores, inclusive o capítulo 39, Deus, através do profeta Isaías, ele inclusive alertou aquele povo para o que poderia vir. Profetizou então sobre a possibilidade da invasão dos inimigos, especificamente dos babilônicos. Então, aquele povo, com a perspectiva que estava tendo da nação ser atingida, invadida pela Babilônia, aquele povo então entra num desespero. Quando Deus conclamou aquele povo a tempos anteriores, vemos que o povo então começou a voltar para Deus. A nação agora começa a buscar o Senhor, começa a se arrepender, começa a se posicionar diante de Deus, buscando a misericórdia dEle. E é algo tremendo, é algo fantástico que a gente observa a forma como Deus sempre age, a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus se posiciona com seus filhos. As pessoas às vezes erram, as pessoas cometem pecados, cometem coisas que desagradam ao Senhor, mas quando há um arrependimento genuíno, quando essa pessoa ou esse povo, esta nação se posiciona diante de Deus e clama pela misericórdia, e Deus então contempla o arrependimento, não remorso, mas arrependimento verdadeiro, então nós vemos que Deus, Ele se levanta, Deus se manifesta para agir, para então abençoar, para transformar a história, a vida desta pessoa ou desse povo. Em toda a história da humanidade foi assim. Sempre Deus agiu dessa forma. E com o povo de Israel foi também da mesma maneira. Foi da mesma forma. Deus agora fala com aquele povo. Deus agora comunica com aquele povo. E a palavra dele vem exatamente despertando aquele povo, para que o povo não olhasse para o medo, ou para as circunstâncias que estavam por vir, mas que confiasse nele. E quando ele fala, não tenha medo, porque eu sou contigo. Essa palavra enfatiza, amados, exatamente a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e como o Senhor
é soberano, é poderoso, como Ele é capaz de proteger os seus filhos, o seu povo, de qualquer circunstância, de qualquer inimigo, de qualquer dificuldade, barreira. Ele está acima de todas as coisas. Ele é poderoso para abençoar o seu povo, para guardar os seus filhos, bem como todos aqueles que nele confiam, todos aqueles que depositam nele a esperança. A nação estava aprisionada pelo medo. A nação estava aqui aprisionada pelo medo da invasão. Isso iria trazer o quê? Muito sofrimento. Isso significava miséria, significava pobreza, significava domínio, escravidão, significava que aquele povo não teria mais liberdade, liberdade para viver, ou pelo menos para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor. E agora a palavra de Deus é clara, aquele povo, aquela nação: não tenhas medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu sou o teu Deus. Deus agora está falando com aquele povo: sou eu que sou o teu Deus. Sabe o que significa isso, amados? O que significa essa expressão? O que significa uma pessoa ter Deus na sua vida? Significa que ela está protegida, que ela está guardada, e que o diabo não pode tocar na vida desta pessoa, desse povo. Mas um fato, irmãos, é que o medo, ele vem sobre todas as pessoas. O medo, ele ataca todas as pessoas. O medo, ele vem sobre o pobre, o rico. Ele vem sobre o douto, sobre o indouto. Ele vem sobre o inteligente. O medo vem sobre todo tipo de pessoa. Vem sobre a pessoa que não tem também muita perspectiva, iniciativa das coisas. As pessoas mais simples. O medo vem sobre todos. O medo, ele acompanha todos, porque nós temos uma alma. E o medo está relacionado exatamente aos sentimentos que atuam diretamente no nosso psique, na nossa alma. Por isso que todas as pessoas, normalmente, elas, em algum momento da vida, já sentiram e certamente vão continuar sentindo algum medo. A situação do mundo nos assusta. A situação que o mundo está vivendo causa medo. Tem um cantor amigo da gente, que é o Lula Batista. Trabalhamos juntos. Lula fez muito sucesso na década de 70, 80 e até o início dos anos 90. Trabalhamos em Belo Horizonte juntos, uma época. E Raíssa conhece o Lula, né? Você conhece? Não? Conhece não? Mas você ainda era pequena ainda, né? Mas o Lula Batista foi um dos grandes compositores desse país, né? E o Lula tem uma canção dele que fala assim: quantos que hoje vivem com medo de morrer, e outros que morrem com medo de viver. Correm, se escondem
E é verdade, as pessoas têm medo da morte, mas têm medo também de encarar a vida. Tem medo de encarar, como ele diz na canção, a realidade. Então, as pessoas têm medo de tantas coisas, né? E de coisas às vezes simples, de coisas pequenas, medo de perder dinheiro, medo de perca de alguma coisa, de alguém, de algum bem. E tem gente que tem medo até de inseto. O que você acha? Tem gente que tem medo da barata. Tem gente que tem medo do rato. Tem medo do elevador. E assim vai. Cada um com seus medos. Cada um enfrentando as situações de sua vida, de sua trajetória, do seu percurso de vida. Amém, amados? É a vida. A vida é assim. Os desafios, as circunstâncias sempre estão batendo a nossa porta, estão diante de nós. E aqui nesse texto, Deus fala para não ter medo. Não ter medo. Mas por que não ter medo? Por que não ter medo? Não tenhas medo. Exatamente porque ele está dizendo, porque eu sou contigo e eu sou o teu Deus. Amém? Ele responde, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Porventura, um povo não recorre ao seu Deus na hora do medo, na hora difícil, na hora da luta, da batalha, da guerra? Quem é do Senhor vai recorrer a Ele nos momentos de calamidade, nos momentos difíceis, nos momentos cruciantes da vida. Amém, amados? E essa é, irmãos, a nossa condição. Nossa condição como filhos de Deus. Uma certa vez Jesus, lá em Mateus capítulo 7, Jesus falou a uma multidão e ele traz à tona, né, essa virtude dos filhos de Deus. Verso de número 9. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, veja que aqui, Jesus está falando para aquele povo sobre a condição dos filhos de Deus. Jesus desperta-os para entender a posição de quem realmente é filho de Deus. E ele então faz esta comparação ao dizer: qual dentre vós, pai, cujo filho lhe pedir um pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Ou o filho lhe pedir um peixe, o pai vai lhe dar uma serpente? E as palavras do Senhor aqui, elas são claras.
quando ele conclui dizendo: se vocês, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais é o vosso Pai Celestial, quanto mais é o Senhor, vosso Pai que está nos céus. Ele vai dar o quê? Boas coisas aos que lhe pedirem. Então isso é fato. O que Deus nos dá, o que Deus nos concede, é sempre para o nosso bem-estar, é sempre para a nossa edificação, é sempre algo extraordinário que Ele tem preparado para os seus filhos. Da mesma forma, Jesus está esclarecendo, porque o coração humano é mau. Por isso que Jesus fala: vós, sendo maus. Imagine isso. Quem é pai, quem é mãe, pode compreender e entender isso muito bem. Sempre se esforça para dar, para proporcionar o melhor aos filhos. Amém, amados? Então, essa condição que nós temos no Senhor, a condição de filhos amados, nos dá a garantia, a certeza de que o Senhor está conosco. Qual a garantia que nós temos de que somos filhos? Bom, se você for lá para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ali Jesus fala claramente que a todos quantos o receberam a Ele, a Jesus. O Pai deu a eles, então, o direito de se tornarem seus filhos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, é uma conquista dada por Deus. A pessoa recebe Jesus, então o Espírito Santo gera dentro dela, gera no seu interior, gera na sua vida a imagem de Cristo, e ela é transformada, portanto, numa nova criatura, como diz a palavra. Nova pessoa, nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Sabe, irmãos, quando a gente observa a caminhada, a trajetória do povo de Israel, caminhando ali por tantos anos, ao saírem ali do Egito, rumo à terra prometida, a terra de Canaã, a gente fica assim, maravilhado ao ver o cuidado de Deus com aquele povo, mesmo errando, mesmo cometendo pecados, transgressões, mas Deus sempre fiel com aquele povo, Deus sempre amando aquele povo. Lá em Êxodo capítulo 13, no verso 21, nos mostra como o Senhor agia com aquele povo, como o Senhor ia. Diz aqui que o Senhor ia diante deles, verso 21, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Que coisa tremenda, irmãos. De dia e de noite o Senhor ia à frente daquele povo. O Senhor estava com aquele povo. Quero dizer, irmãos, para você uma coisa: todos aqueles que estão no Senhor, todos aqueles que estão debaixo da obediência da sua palavra, podem contar com o cuidado dEle, com a misericórdia dEle, com a glória dEle, mesmo passando por momentos difíceis, por momentos aflitivos, batalhas, guerras, a glória do Senhor protege-os, a glória do Senhor os cobre, a glória do Senhor
os guarda. Quem é filho tem essa certeza. Então a presença de Deus era real, era marcante na vida daquele povo. Imagine que ali havia uma nação inteira, e que ali havia mulheres, havia crianças, havia idosos, e Deus teve a preocupação de proteger, de guardar e cuidar de todos. As crianças iam crescendo, e da mesma forma o sapatinho também crescia no pé. A criança ia crescendo, a roupa crescia, porque lá não tinha shopping para eles comprar roupa. E não ficava velho também, não. Ficava velho, não. Esse é o Deus. Esse é o Deus, irmãos. O Todo-Poderoso. O Deus que cuida ainda hoje, cuida do seu povo, conforme Jesus fala aqui. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não envelheceu. Ele não está caducando. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso, nesse texto de Isaías, o Senhor está nos chamando, nos conclamando a confiar nele, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, no momento de desespero, no momento de aflição. Devemos então ter a certeza de que o Senhor é o nosso Deus e de que Ele está à nossa frente, diante de nós, nos guardando, nos sustentando. Alguns escritores afirmam que essa palavra não temas, não tenha medo, se encontra 366 vezes na Bíblia. Isso quer dizer que todo dia Deus está falando com a gente. Todo dia o Espírito está falando. Não tenha medo. Eu sou teu Deus, eu estou contigo. Não tenha medo. Ele não fala 365, né, compatível aos dias do ano, mas 366. Exatamente uma vez a mais para você estar lembrando, memorizando, entendendo essa verdade de Deus nas nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, irmãos. No livro de Mateus, no capítulo 10, Jesus fala aqui, interessante, que ele fala de dois tipos de medo aqui. E ele fala que tem um medo que é bom, um medo que é salutar para nós. Ele diz aqui no verso 28, Mateus 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, observe que ele fala aqui de dois medos. Primeiro, não tenha medo daqueles que matam ou que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Agora, ele já fala aqui que devemos ter medo antes daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então ele fala que a gente precisa ter medo desse, que tem poder para lançar a alma no inferno e também o corpo.
Então, esse medo que ele está falando aqui, que pode ser um medo saudável, bom, às vezes ele traz, né, uma reflexão. Quantas pessoas que às vezes tiveram medo de cometer algo, né, de uma prática, e de repente se deram bem. Não fui porque eu fiquei com medo. Não fiz porque eu fiquei com medo. E acabando, ela se livrou de uma tragédia, se livrou de um problema. Então, às vezes, se você observar aqui no verso 16, Jesus falou para os discípulos assim: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como a serpente. Então, esse medo aqui está relacionado a essa prudência que está falando. Seja prudente. Seja prudente, né? Para você não estrumbicar a sua vida. Para você não ir para o lugar errado. Tenha medo. É o que Jesus fala. Amém, amados? Tenha temor. Tenha reverência. Tenha prudência. Para você não cair. Depois que cai, irmãos, para levantar não é tão fácil. Não pense você que é fácil. Muitos anos atrás eu conversava com uma pessoa que chegou a ser obreiro aqui na igreja. Por muitos anos, serviu aqui a igreja, serviu o Senhor. Falei, me explica, como é que pode? Explica para mim como é que pode uma pessoa como você, que chegou a envolver-se uma obreira na casa de Deus e de repente desviar. Eu não entendo isso. É porque eu estava passando por muitas dificuldades e eu quis só dar um tempo. Eu quis só afastar uns dias para controlar algumas coisas. E aí eu perdi as forças. Não consigo mais voltar. E assim acontece com a maioria. Brincam. Não tem prudência. Quando as coisas apertam, quando os problemas se acumulam, é aí que você tem que buscar mais o Senhor. É aí que você precisa ficar mais perto dEle. Então, se a pessoa, irmãos, não tiver esse cuidado, ela não consegue progredir, não consegue avançar, não consegue vencer o medo, vencer as lutas, dificuldades da vida. Lá no livro de Marcos, nós conhecemos aquela passagem que vai nos dizer, Marcos capítulo de número 4, quando Jesus, dentro de um barco com os apóstolos, acalma uma tempestade. O verso inicial que narra esse fato, que é o verso 35, vai dizer que naquele dia, sendo já tarde, então era final do dia, né? Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, passemos para o outro lado. E
Claro, Jesus, um dia de muito trabalho, um dia cansativo, um dia que atendeu muitas pessoas, multidões. Final do dia, ele agora então fala para eles: vamos passar para outra margem, ali do mar da Galileia. Galileia está relacionada às nações. Galileia está relacionado a povos de muitas nações que viviam ali, trabalhavam ali, tinham comércio ali naquela região. Era o ponto da nação mais movimentado na época. Jesus então sempre atuava ali, em algumas cidades ali à margem, né? O lago, na realidade chamado de mar, porque ele tem 21 metros de comprimento, 14 de largura, de onde vem o rio Jordão. Jordão significa aquele que desce, porque ele nasce, de onde ele nasce. Na última vez que fomos a Israel, tivemos a oportunidade, né, os irmãos que foram, da gente ficar ali um bom tempo naquele local, do Monte Hermon, onde ele nasce, um lugar muito, muito bonito, né, de muitas árvores, e ali, aquela canalização onde ele nasce, mas ele, dali até o lago, até o mar da Galileia, são 105 quilômetros. Então, aquela região ali sempre foi uma região muito importante para Jesus ministrar, para Jesus pregar, para Jesus falar ao povo, ensinar ao povo. Agora, quando ele fala, passemos para o outro lado são as montanhas de Golã, que a Bíblia fala sobre Golã. Então, do outro lado, ali hoje você vê apenas montanhas, né? Você está ali da margem da Galileia, mas você olha do outro lado e você vê então as montanhas ali de Golã. Jesus fala: vamos passar para a outra margem, para o outro lado. Por que que Jesus, a Bíblia vai dizer que ele então, assim que saíram, Jesus apanha um travesseiro, diz aí o texto, e ele desce ao porão, à popa do barco, para dormir, para descansar. Será que Jesus não sabia o que viria? Eu creio que ele sabia. Jesus sabia o que iria acontecer. Mas Jesus, irmãos, ele nunca se preocupou, e ele não se preocupa com tempestades, com dificuldades, com lutas. Essas coisas, elas atingem a nós, não o Senhor, não a Ele. E eu quero que você observe que naquele momento, quando levanta a tempestade, quando a tempestade surge, aí Jesus vai então dizer o seguinte, aqui no verso 38. Ou seja, aqui nós vemos, que eu quero que você observe exatamente o pedido, né? Ou a colocação, vamos dizer assim, dos discípulos para Jesus, em relação à situação que estava enfrentando. Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Eles estavam agora, o que? Com medo. Medo de morrer. E quando eles falam isso para Jesus: mestre, o Senhor não importa que todos nós, né, pereçamos? Porventura, irmãos, não é o que nós dizemos constantemente diante
dos medos que nós enfrentamos? Senhor, o Senhor não está se importando comigo mais? O Senhor não está nem aí para mim? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não se importa com essa situação? Não é isso que as pessoas dizem? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que essa tragédia? Por que eu estou passando por isso? O Senhor não se importa? E tem alguns que ainda falam, eu estou fazendo tudo certo. Tem gente que gosta de dizer assim, eu estou dizimando. Estou ofertando. Ou seja, estou pagando, ué. Estou pagando e o Senhor não reage. Por que o Senhor está deixando? Irmãos, é o que soa no coração, na mente da maioria das pessoas. O Senhor não está se importando comigo. O Senhor não está vendo aonde eu cheguei. O Senhor não está vendo o que eu estou passando. O Senhor não está vendo. O Senhor não importa. Naquele momento, Jesus fala com o vento. Olha que coisa tremenda. Jesus conversando com o vento, conversando com a água. Olha. Você já conversou com o vento? Já conversou com água? Já conversou com alguma árvore? Se alguém te ver conversando, ele vai dizer, ó, tá pirado aí, ó, ficou doido. Se for preciso, você pode conversar. Se for preciso, você pode conversar com o vento, conversar com a água, conversar com a árvore, conversar com os animais. Pode conversar com o que você quiser. Porque Jesus deu o exemplo, naquela hora, ele diz assim, vento, vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Na hora o vento foi perdendo a força. Na hora, as águas foram baixando diante da voz do Criador, do Todo-Poderoso. Ele é o Criador. A criatura está subordinada ao Criador. O Criador é maior, o Criador conhece. Jesus critica eles, naquele momento, os discípulos, por causa da falta de fé diante daquela situação. Por que vocês são tão tímidos? Jesus deve ter falado assim para Pedro, Pedro, como é que você vai lá? Eu estava dormindo um sono tranquilo, Pedro, você vai lá me acordar por causa disso? Tem um irmão que ele é muito interessante, engraçado, né? Que o Manuel, e eu estava vindo de São Paulo uma vez, o Samuel ligou para ele estava na estrada dirigindo. Rapaz, você liga para mim uma hora dessa, eu estava num sono aqui tão bom dirigindo, você me acordou. Estava dormindo um sono aqui tão bom. Meu Deus do céu, misericórdia. Mas Jesus deve ter falado para eles assim, por que vocês foram me acordar? Estou cansado. Por causa de um probleminha desse, vocês ficaram com tanto medo, tão desesperados. É assim, irmãos, que acontecem as coisas. Amém, amados? Davi vai nos dizer lá no Salmo 56, verso de número 3, ele fala assim, no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. No dia que eu tiver medo,
quando vier, como diz a tradução, e vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, quando o medo vier, confie no Senhor. Quando o medo vier, deposite a esperança no Senhor. Olhe para Ele. Ele é fiel. Ele é poderoso. Encerrando aqui, irmãos, Davi foi um homem guerreiro, como nós sabemos, o grande guerreiro da história do povo de Israel, maior guerreiro. Conseguiu também formar alguns guerreiros, que quando nós lemos sobre eles, a gente fica pensando, será que esses homens eram humanos mesmo? E Davi ele enfrentou todo tipo de guerra, batalhas, lutas. Não foram apenas as guerras com exércitos inimigos. Venceu muitos povos, derrotou muitos inimigos. Mas esse homem enfrentou também muitas guerras pessoais. Davi enfrentou muitas lutas, muitas batalhas na família, na sua própria vida. Davi teve situações críticas na sua caminhada. Porque muitos pensam que às vezes um guerreiro, alguém que demonstre alguma força, pensa que ele está isento das lutas, das guerras, das adversidades, mas não. E Davi enfrentou guerras com os filhos. Um dia, um filho estupra a irmã por parte de pai, porque ela também era filha de Davi, Tamar. A coisa traz uma repercussão desastrosa no palácio, na família. E aí, o outro irmão, Absalão, se revolta, deixa passar um tempo, programa uma festa para matar o próprio irmão, para vingar o que ele havia feito com a irmã. E assim, mata-o. Tempo depois, esse mesmo Absalão começa a trabalhar ali nas proximidades do palácio, quando as pessoas chegavam contra o pai. E com isso ele foi envolvendo e conseguindo ter com ele muitos homens, a ponto de formar também um exército. Decide atirar o pai do trono e tomar o reinado. Aí a gente vê Davi fugindo. Fugindo também com o seu exército, fugindo para o deserto, fugindo da perseguição do filho, até que num confronto um dia, ele sempre pedia a Davi, cuidado com Absalão, não mate Absalão, mas num confronto,
Absalão foi morto. E assim você vê esse homem que passou por muitas adversidades, mas em nenhum momento você vai encontrar esse homem se queixando, reclamando de Deus. Muito pelo contrário. Nos momentos aflitivos da sua vida, ele sempre conclamava o Senhor como Deus da sua vida, digno de louvor e adoração. Ele se prostrava diante do Senhor. O capítulo 40, por exemplo, a gente vê que quando ele escreveu esse capítulo, ele estava passando por um momento desse. Ele estava passando por um momento de aflição. Mas olha o que ele diz a partir do verso 1, até o verso aqui, parte A do verso 4. Olha o que ele vai dizer. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O exemplo, amados, que Ele nos dá. O exemplo que Ele nos dá no momento difícil, no momento de luta, no momento complicado que Ele estava passando. Amados, o Senhor, Ele está sempre presente conosco. O Senhor está sempre por perto. E como está registrado, como aconteceu lá em Êxodo, na saída daquele povo ali do Egito, quando o Senhor ia à frente do povo, suprindo, protegendo. O calor do deserto é uma coisa terrível. Ainda mais aquela região que é, logicamente, né? Uma região deserta, muito quente. Mas o Senhor se posicionava sobre o povo para proteger do calor do sol, para que o povo pudesse caminhar quando quisesse. Esse é o Deus, amados, fiel, que cuida dos seus filhos. Não precisamos temer, não precisamos ficar em desespero. O que vier sobre a sua vida, e as circunstâncias vêm sobre todos, mas os que se posicionam diante do Senhor com firmeza, para declarar a Ele sua fé, sua confiança, o louvor e a glória. Aqueles que podem dizer: Senhor, eu estou na realidade chorando, porque está difícil, está pesado, mas o Senhor não tem culpa. Eu sei que o Senhor está comigo, por isso eu te louvo, e eu vencerei, eu prevalecerei, porque o Senhor é o meu Deus, e o Senhor está comigo, diz a sua palavra.